Convidamos nossos irmãos para abrirem as suas Bíblias no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quem não veio no domingo passado, perdeu. Nós tivemos uma mensagem muito bonita e de muito ensinamento para todos nós sobre a oração do Pai Nosso, feita pelo reverendo Leonildo. Foi uma análise do texto. E uma das coisas que nós oramos no Pai Nosso é: venha o teu reino. Então, ele explicou, e hoje eu vou falar só sobre o reino de Deus. Então, Mateus 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus possa nos abençoar e falar aos nossos corações. Senhor, mais uma vez nós estamos na Tua presença. Pedimos ao Pai que o nosso interesse, os nossos ouvidos estejam voltados para Ti. Além dos nossos ouvidos, Senhor, que os nossos corações estejam tomados por Ti mesmo, pelo Teu Espírito, falando, Senhor, profundamente em cada um de nós. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Nós gostaríamos de ler outros textos, mas eu gostaria que os irmãos só prestassem atenção nos outros textos. Marcos 15, 1, verso 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Marcos 4, verso 11. Ao vós foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando iria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de um modo visível, nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus está no meio de vós, ou está dentro de vós, em outra tradução. Respondeu Jesus: digo-vos a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria ao Espírito. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, os que acusam diante de nosso Deus, dia e noite. Então esses textos falam sobre o reino de Deus. É claro que temos muitos textos que falam a respeito do reino de Deus, e só nos evangelhos nós temos as parábolas, a parábola do joio, a parábola do semeador e a parábola da dracma, que elas falam sobre o reino de Deus, ou fazem uma figuração sobre o reino de Deus. E num dos textos que nós lemos, disse assim: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo foi dito em parábolas. Então nós estamos aplicando diretamente essa palavra aos nossos corações, para saber que Deus fala pelo seu reino diretamente conosco. Então a primeira questão que nós gostaríamos de colocar para os irmãos seria: o que seria o reino de Deus neste mundo? O que os irmãos pensam? Será que é a nossa igreja? Será que é a outra igreja? Será que é aquela igreja que tem muita gente? Será que é aquela onde tem mais dinheiro posto, ouro, como o Vaticano? Onde será que está o reino de Deus? Miguel, onde que você acha? Muito bem, Miguel está pensando certo. Ele disse que o reino de Deus significa o governo de Deus.
Onde Deus governa, está implantado o reino de Deus. Onde Deus atua, onde Deus dirige as nossas vidas, onde Deus é quem faz as coisas, aí está estabelecido o reino de Deus. Quando Deus é fonte de toda a autoridade, então o seu reino de Deus, então aí o reino de Deus está aí. Ele é o rei absoluto do universo, por direito inerente, por ser criador, por ser dono, por ser sustentador. Deus tem o universo em suas mãos, diz a palavra de Deus. Ele é a autoridade suprema sobre o que existe, tudo que existe, quer visível ou invisível, sobre a criação, os anjos, a humanidade, a história, as nações e os eventos futuros. Então nós poderíamos dizer que o reino de Deus praticamente é tudo, porque tudo está sob o domínio e sob o equilíbrio, o controle de Deus. Certa vez, presenciando uma mulher, uma mãe que estava muito triste pela morte de seu filho, e o filho dela tinha mais ou menos 48 anos e tinha falecido, e a mãe tinha 82. Ela falou: por que não fui eu em vez dele? Eu já estou velha, ele ainda é moço, tem a vida inteira. Eu falei para ela: mas Deus controla todas as coisas. Quem vai primeiro, a sequência de quem vai, está sob o controle de Deus. Ele que sabe todas as coisas. Ele sabe por que ele levou o seu filho primeiro e não levou a senhora primeiro. Toda a nossa vida está sob o controle de Deus. Todas as nossas coisas estão sob o controle de Deus. Então o Senhor reina e Ele está vestido de majestade, diz a sua palavra. Porém, nem Deus mesmo atuando, existem as forças do mal, ou o império das trevas, que tentam também desestimular o reino de Deus, ou para que as coisas de Deus não se cumpram nas nossas vidas integralmente. Então a palavra de Deus diz que o diabo é o príncipe deste mundo, diz que o propósito dele é arruinar, o propósito dele é destruir, o propósito dele é colocar confusão, o propósito dele é colocar maldade e fazer com que as pessoas, neste mundo não sejam pessoas que sejam adoradores de Deus e nem estejam plenamente voltadas para o Rei, que é o nosso Deus e Senhor. Então isso implica que muitas vezes a gente é assediado por essas questões que são menores, porém que elas procuram se interpor à nossa frente. Então nós temos o governo de Deus, nós temos a direção de Deus, nós temos a orientação de Deus, e muitas vezes a gente é abalado por essas questões que são menores, porque o poder de Deus é maior que todas as coisas. Nós cantamos uma música que Ele é o Deus dos impossíveis, ou isto é, não existe impossibilidade para Deus, não existe nada que tenha força maior em relação a Deus. Porém, muitas vezes nós damos ouvidos às forças menores, ou aquilo que muitas vezes trazem a nós desilusão, trazem a nós conflitos, trazem a nós tristeza, porque muitas vezes nós esquecemos que nós estamos nas mãos de Deus, que Ele é o Senhor, é o Rei deste reino maravilhoso, e Ele sendo Rei deste reino, Ele coloca o seu ser, a sua dignidade, a sua essência, o seu poder e a sua soberania como Rei, agindo neste mundo, agindo nas nossas vidas. Precisamos então ter mais fé e confiarmos mais nas situações que estamos sentindo abalados. Quando Jesus falou do reino dele, ele disse, na parábola do semeador, ele disse que existiram algumas situações sobre o reino, que a parte da palavra caiu em coração de pedra, em solo rochoso, e outra parte caiu à beira do caminho, as aves do céu comeram. Então nós podíamos dizer que no nosso sentimento,
nas nossas situações como seres humanos, a gente às vezes é indiferente ao reino de Deus, às vezes emocionalmente contra o reino de Deus, às vezes por pressões outras, agimos de forma mundana, ou como se o mundo fosse dono das nossas vidas e não Deus dono da nossa vida. Então, a outra parte que caiu em terra boa, essa sim frutificou para que o reino de Deus fosse manifesto na vida das pessoas. Então, o reino de Deus não tem nada a ver, nós podíamos dizer, com a associação das pessoas. O reino de Deus não é a pessoa jurídica da igreja, o reino de Deus não é a pessoa jurídica do SESI, o reino de Deus não é uma pessoa jurídica nem uma associação de pessoas. Nós nos associamos livremente e viemos para cá, e aí formamos aqui o reino de Deus. O reino de Deus está no nosso coração, o reino de Deus está dentro de nós, o reino de Deus age em nós, o reino de Deus está nas nossas vidas. É mais do que esta reunião. Nós que pertencemos ao reino de Deus é que nos reunimos, é que nos associamos. Somente pertencem ao reino de Deus aqueles que se envolverem com o domínio de Cristo nos seus corações. Então, quando nós entregamos o nosso coração a Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, então nós nos envolvemos com esse domínio de Cristo em nós, pela nossa vida, nas nossas coisas, no nosso dia a dia, na forma nossa de entender o mundo. Então o reino de Deus fica claro dentro de nós, dentro do nosso coração. Portanto, o desenvolvimento do reino pode ser bem mais visto, não em crescimento do número de pessoas, mas pela transformação das pessoas, pela transformação dos corações, e que esta transformação opera dia a dia nas nossas vidas. O reino de Deus é mudança de indivíduos que são libertados das suas vidas vazias, das suas vidas egoístas, das suas potências do seu potencial para o mal, para serem convertidos em potencial para o bem. O reino de Deus transforma os nossos corações. Existem alguns princípios que estão dentro da palavra de Deus que poderíamos dizer que seriam princípios deste reino de Deus. O que é um princípio? Lucas. O que é um princípio? Muito bem, Lucas está pensando que princípio é sempre o começo. Então, normalmente, quando a gente começa, a gente tem uma ideia e está dentro daquela ideia. Aí vem uma pessoa e nos dissuade daquela ideia, ou traz uma ideia diferente para a gente. Aí a gente muda de ideia. A gente perdeu aquele princípio. Então, o princípio, quando nós temos do princípio do reino de Deus, é aquilo que desde o começo Deus colocou na sua palavra, Deus colocou para o nosso mundo, para as nossas vidas, e Deus não desviou dos seus princípios. Nós é que muitas vezes podemos ocorrer de desviar dos princípios de Deus, mas Deus continua fiel e continua dentro dos seus princípios. Então, quais são os princípios do reino de Deus? O princípio do reino de Deus, o primeiro princípio que eu destaquei aqui, é que o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é diferente das coisas do mundo. O reino de Deus não age pela vontade da carne. O reino de Deus não age pelo egoísmo dos homens. O reino de Deus não age pela competição dos homens. O reino de Deus não age de forma que os homens querem que seja esse reino. O reino de Deus tem o princípio espiritual, onde Deus é a força espiritual do nosso mundo, onde o Espírito de Deus está colocado e dirige as nossas vidas, e mesmo diante das dificuldades ou diante das coisas que nos afetam, o reino de Deus prevalece sempre, porque ele não desvia desse princípio que é espiritual, não é um princípio terreno. Nós não olhamos para o reino de Deus como se olhássemos para a nossa vida curta, terrena, onde nós devemos tirar vantagens em todos os negócios, mas olhamos de uma forma espiritual para as pessoas que realmente precisam de Deus, para as pessoas que morrem sem Deus, para as pessoas que muitas vezes esquecem do
Evangelho de Deus. E nós temos então um princípio que está dentro de nós, espiritualmente, colocado em nossos corações. Também o reino de Deus, ele não é externo, ele é um reino interno. Sabemos que as manifestações do reino, dos reis poderosos, eram os palácios suntuosos, eram os castelos onde eles moravam, eram o domínio geográfico que os reinos tinham. Porém, o reino de Deus, ele é interno, ele está dentro de vós, disse Jesus. O reino de Deus não vem de aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, verso 21. Irmãos, precisamos pensar que o reino de Deus, muitas vezes pregado, às vezes não é isso que Deus quer. Nós queremos, às vezes, pensar que o reino de Deus é a nossa vontade, mas o reino de Deus é a vontade de Deus sendo exercida na nossa vida. Não podemos, com a nossa própria vontade, sufocar a vontade de Deus, ou querer ser rebeldes à vontade de Deus, porque Ele reina, Ele domina, e internamente no nosso coração Ele está presente. Um outro princípio do reino de Deus é o poder. Não existe poder maior que o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quando a gente ouve isso daí, o que é que a gente imagina? Que o Evangelho de Cristo, ele vem sendo pregado pelo período bíblico mais ou menos 10.000 anos, não é verdade? Que antes não tinha Jesus, mas as pessoas que morreram, segundo o apóstolo Paulo, elas esperavam em Cristo. Então, Jesus era já, desde os antepassados, o Senhor deste reino. E após Cristo, este reino persiste. E o que tem é a demonstração do seu poder. Como que manifesta o poder de Deus na sua vida? Existe mesmo poder de Deus na sua vida? Muita gente pensa que o poder de Deus é fazer oração e ser ouvido por Deus. Mas o poder de Deus é quando o poder de Deus toma conta da nossa vida, transforma o nosso ser, dirige a nossa vida, orienta a nossa conduta, age adiante de nós em todas as nossas coisas, mas que elas se transformam para a glória de Deus. O poder de Deus é um poder transformador, e a transformação ocorre dentro de cada um de nós, em primeiro lugar. Quantas pessoas se converteram nesses milhares de anos? Quantas pessoas deixaram, muitas vezes até a sua própria propriedade, os seus valores, os seus princípios, e aceitaram o reino de Deus e mudaram totalmente a sua vida, viveram totalmente diferente para o reino de Deus? Muitos acham que vão encontrar o reino de Deus em outros lugares, mas podem encontrar o reino de Deus, do poder de Deus atuando na tua própria vida, transformando o teu coração. Aí você pode pensar assim: mas por que eu não penso assim e penso que Deus está comigo? Por que eu não penso que eu vou fracassar, mas penso que Deus está comigo? Porque Deus realmente transforma os nossos corações, em primeiro lugar. O poder de Deus nos acompanha, Ele nos segura, Ele nos dirige, Ele nos faz vitoriosos. E nós sabemos que na história da humanidade, as nações que confiaram em Deus, elas foram poderosas e diferentes das outras. Elas tinham princípios, e os princípios cristãos fizeram delas nações diferentes. Então Deus realmente age pelo seu poder, pela sua vontade, quando nós entregamos a Ele. O reino de Deus não poderia ser diferente. O reino de Deus é amor. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Nós podemos dizer que até a palavra de Deus em João diz, simplificando, que Deus é amor. E eu ouvi um sermão na igreja do Camusim, em que a pessoa estava dizendo, até achei interessante a colocação, mas ele defendeu o tempo todo e eu achei interessante a colocação. Ele disse que Deus
que se Deus nos amasse, a gente não ia sofrer. Se Deus nos amasse, Ele não ia mandar a gente para o inferno. E aí ele foi falando, mas Deus não nos ama por quê? Porque Ele não pode amar, porque Ele já é o próprio amor. Então nós temos que entender Deus como amor. Não, o reino de Deus é a manifestação desse amor. Então não podemos requisitar coisa diferente, mas saber que Deus é amor e seguirmos esse reino partindo dessa categoria que Deus é amor. Ele não tem o amor para dar, Ele é o próprio amor em nossa direção. Ele nos amou e deu Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O reino de Deus é amor. Nós vivemos nesse reino onde foi derramado o amor de Deus, onde Deus está presente, onde Deus se confunde com esse amor que Ele tem pelas nossas vidas. O Deus realmente exerce o seu primeiro princípio: Deus é amor. O reino de Deus é eterno. Ele não teve começo na nossa vida, porém não terá fim. Nós viveremos para sempre com Deus. Desde o dia que nós nos convertemos, nós vamos viver com Deus até que dia? Muito bem, não tem infinito. Infinito, quem sabe, só o Celso, né? E professor de matemática sabe o que é infinito, porque a gente não sabe. Eu sei que dura a vida inteira e continua durando, não é verdade? Então, Deus, nós vamos viver para sempre, eternamente com Deus. Então, Ele que nos alcançou maravilhosamente, e o seu reino é dessa forma. Por isso não vale a pena trocar o reino de Deus por outras coisas. Aquele texto que foi lido agora mesmo, mais vale um dia na tua presença do que mil dias fora da tua presença. Então nós não podemos trocar a eternidade de Deus, a eternidade do reino de Deus, por coisas que passam, coisas temporárias, por coisas que nessa vida a gente vive só naquele momento e depois já tira do Facebook e já acabou. Então nós temos que viver essa vida pensando nesses princípios do reino de Deus. Então nós, como vivemos esses princípios, princípio de que o reino é espiritual, é interno, é poder, é amor, é eterno, nós temos que viver um ambiente que seja um ambiente que identifique esse reino. E a primeira coisa que nós podemos fazer como um todo, como igreja, é viver esse amor entre nós, ter a compaixão, ter a paz no nosso coração, exercer a justiça, a verdade, a liberdade de irmãos, a harmonia de irmãos, e também termos a semente da esperança em nosso coração e vivermos não apenas do que vemos, mas viver também da nossa esperança em Cristo. Então nós somos ajudados e Deus nos ajuda a ir avante. Então nós vivemos este reino no presente, estamos atuando para que ele seja um dia vivido completamente. Por isso nós oramos: venha o teu reino. Esperamos que Deus possa dar esse ambiente gostoso da vida da igreja, para que nós possamos entender um pouco mais do reino de Deus. Que Deus possa colocar em nossos corações essa firmeza desse reino, para não sermos destruídos por ideias que não sejam favoráveis ao reino de Deus, mas que sobretudo Cristo esteja como Senhor deste reino. E uma das coisas que nós sabemos é que o céu, que a terra, deverá fazer essa vontade do reino de Deus. E nós oramos na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é uma das maiores petições de que o reino de Deus exerça em nosso meio, esteja presente em nosso dia a dia, esteja presente na nossa vida. Precisamos pensar que o reino de Deus, ele não é estabelecido lá no céu, ele é estabelecido na terra, nos nossos corações, na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos sofrimentos,
nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, nos nossos conflitos, o reino de Deus está presente e se manifesta dia após dia dentro da nossa conduta. A vontade de Deus sendo exercida na terra. Também o reino de Deus, quando nós assumimos o reino de Deus, nós assumimos também práticas que são importantes. Não somente a espiritualidade, como se a espiritualidade não tivesse nenhum fruto. E Tiago diz: mostra a tua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé com as obras. Então o reino de Deus é no nosso coração. Ele não vai apenas fazer que tenhamos essa fé, mas vai fazer com que a gente exerça a vontade de Deus também no nosso mundo. E que nós todos, como representantes do reino de Deus, como ferramentas do reino de Deus, nós possamos estar também transformando o nosso mundo ao nosso redor, as pessoas, para que elas também recebam o impacto do Evangelho de Cristo a cada dia em suas vidas. Então nós, para isso, nós proclamamos a chegada do reino de Deus. Quem falou o reino de Deus está próximo? Vocês lembram? João Batista. E quem falou o reino de Deus está em nós? João Batista? Muito bem, Jesus. Então nós temos uma diferença, né, de que João Batista anunciou que o reino estava próximo das pessoas, e Jesus anunciou que o reino já era chegado, que o reino de Deus já estava dentro das pessoas. Então nós precisamos proclamar este reino, para que esse reino alcance novas pessoas, para que elas possam servir ao mesmo Deus, ter o mesmo rei que nós temos. E o rei que nós temos, ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, conforme acabamos de cantar também nos louvores. Jesus conferiu a sua autoridade aos seus discípulos quando eles começaram neste mundo a exercer a proclamação do reino. Eles tinham autoridade porque eles conheciam o poder de Deus nas suas vidas, e eles tinham autoridade para transformar o mundo. Quando Jesus também mandou a missão dos 70, ele revestiu a missão, os proclamadores do Evangelho na missão dos 70 com autoridade. E foi a autoridade tamanha, quando os discípulos voltaram, os 70 pregadores voltaram, o que eles falaram? Senhor, até os demônios se nos submetem. Significa que o poder de Deus estava na vida deles, que o respeito a Deus eles levavam, porque Deus é quem dirigia as suas palavras. Muitas vezes nós não sabemos como pregar, ou não sabemos as palavras que convêm a nós, mas Deus exerce o seu poder através de nós. Nós somos instrumentos desse reino, precisamos viver para a glória do Senhor e receber a autoridade do Rei, e não somente receber a autoridade do Rei, mas também servirmos a Deus como Rei. Não que Ele venha ser um dia o nosso vassalo, ou aquele que a gente fala para Ele: faz isso, Deus, e Ele faz aquilo, Deus, e Ele faz aquilo, outro, cura a minha vida, cura a outra vida. Nós temos que pensar que nós, em primeiro lugar, servimos a Deus. Jesus, quando orou, Ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, porém faça a sua vontade e não a minha. Que nós também possamos orar como Jesus, colocando as nossas vidas como súditos desse reino, a serviço desse reino, para vivermos essa vida para a glória de Deus. Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. A ceia é um selo da nossa participação no reino de Deus. Quando nós batizamos, nós somos admitidos para o reino de Deus. Quando nós tomamos a ceia, nós nos mantemos, ou a olhos vistos, a nossa manutenção no reino de Deus. Então, que em nossos corações essa verdade seja presente nas nossas vidas, para que hoje também celebremos com alegria a presença do reino de Deus em nossos corações e a presença de Cristo dentro de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que as nossas mentes e os nossos corações sejam cada dia transformados
a serviço do Rei. Deus nos